Agora o Cláudio Rezende está chegando pra gente falar de Atlético e Palmeiras, jogo que vai começar o Campeonato Brasileiro, né? Vai ser um dos jogos das 7 horas da noite e um grande jogo para começar a temporada. Boa noite, Cláudio. É isso, Cirilo. Boa noite a você, boa noite a todos. É o grande jogo, um clássico nacional para a estreia do Atlético no Campeonato Brasileiro. O Galo chega para esse jogo animado após a vitória no clássico. O Atlético é um dos invictos até aqui na Série A no ano, né? São 4 empates e essa vitória no clássico é a mais expressiva e vai enfrentar um dos favoritos ao título, os candidatos ao título, que é o Palmeiras aí do Abel Ferreira. Para esse jogo, Cirilo, antes da gente falar de saídas, né? Porque o mercado da bola do Atlético, principalmente para saídas, está agitado. Mas vamos falar do jogo. E tem uma dúvida, porque o lateral Preciado hoje fez fisioterapia apenas. Está se recuperando daquela entorse no tornozelo que ele teve no clássico, que o tirou do jogo no primeiro tempo ainda. Então o Preciado, na véspera, está fazendo tratamento, pode ser que não consiga jogar. E aí, se ele não puder jogar, eu creio que o Sampaoli não vai fazer algo diferente. Deve colocar o Alan Franco por ali, como fez contra o Cruzeiro, e aí abre a vaga para o Igor Gomes, podendo ter um Atlético até parecido com aquele do clássico do fim de semana. O atacante Cassierra teve o nome publicado no BID, então podemos ter estreia no Galo amanhã. Para começar o jogo, acho que ainda é prematuro, né? Mas fica como opção o Cassierra. Vem do Zenit da Rússia, a principal contratação financeira, né, do Atlético esse ano foi ele, né? É o jogador que chega aí para solucionar o problema do homem-gol, do centroavante do Atlético camisa 9. Então o Cassierra pode estrear, o Alan Minda também está nessa expectativa de estrear. Ele foi relacionado já para 3 jogos, inclusive o clássico, já sentiu o clima, né? O Minda, que é mais jovem, já está se ambientando ao futebol brasileiro, mas por uma questão física ainda não estreou. Eu preparei o campinho aí, Cirilo, do provável Atlético. Eu creio que o Sampaoli vai esticar um pouquinho a corda para esse jogo, né? Colocando ali Everson, essa dúvida do Franco ou Preciado, Juan Alonso e o Renan Lodge. Maicon, Igor Gomes, o Vitor Hugo, né? O Vitor no meio campo. Lá na frente o Bernal, o Dudu e o Hulk. A gente sabe que é muito pouco provável que o São Paulo repita a escalação, os 11 titulares, né, Cirilo? Mas o que pode mudar ali no Galo? Ele tem o Vitor Hugo, zagueiro, está à disposição, vem treinando normal. Pode pintar? Pode. Até se ele não tiver o Preciado, não acho nenhum absurdo ele voltar com a linha de 3 defensores. Do meio para frente, a turma ali foi bem, né? Então, vamos ver. O Sampaoli deve colocar um Galo parecido, pelo menos em campo. Eu tô apostando nisso aí para amanhã contra o Palmeiras. O que seria o ideal, na sua opinião, comentarista Edu Panzi? Esse campinho aí do Cláudio, né? Eu acho que poderia ser o ideal, mas o meu ideal do Cláudio, né? O que necessariamente não é o do São Paulo. Não vai acontecer, até porque a gente não tem acesso à parte física dos atletas, né? A gente tá falando de início de temporada, o clássico foi um jogo muito pegado, exigiu muito fisicamente dos jogadores. Pode ser que um ou outro tenha sentido um pouco mais e que talvez seja necessário dar uma segurada, começar no banco e aí mexer nessa equipe. Mas o ideal para mim seria repetir. Eu sei que muito torcedor, quando lê ali Igor Gomes, torce o nariz. O Igor realmente não jogou bem, ele não entrou bem no clássico, não comprometeu, mas muito longe dos bons momentos do Igor Gomes, principalmente na reta final do ano passado. Poderia ser o Scarpa? Poderia, mas pela coletiva do Sampaoli eu acho ainda difícil, por conta da fase defensiva, que ele falou que o Scarpa ainda precisa evoluir nesse ponto, na parte defensiva. Poderia ser o Alexander? Poderia, ele já entrou. Ele já teve os primeiros minutos da temporada. Pode ser que tenha uma sequência? Também. Lá na frente, o Cassierra está aí disponível, está no bid. Mas eu manteria esse trio até para dar um pouquinho mais de padrão, de sequência, de entrosamento. Então, Cirilo, o ideal é esse time. Mais ideal ainda seria se o Preciado tivesse disponível, jogasse na direita, o Franco no meio, na vaga do Igor Gomes. Mas, pela informação do próprio clube, pelo que o Cláudio disse, o Preciado fica para uma próxima etapa. Hoje foi despedida do Rony na Cidade do Galo. O atacante esteve pela manhã, já despediu dos colegas, está liberado pelo clube para viajar e assinar contrato, fazer exames médicos no Santos. Venda em definitivo, como a gente vinha batendo na tecla. O Corinthians apareceu ali como interessado no fim de semana, depois o Corinthians recuou. O Santos, que já estava negociando com o Atlético há algum tempo, não deu certo na primeira. Agora as coisas caminharam bem.
Um contrato pro Rony de 3 anos e essa negociação vai gerar em torno ali de 3 milhões de euros. O Galo que na época, no início do ano passado, comprou o Rony por 6 milhões e meio de euros. Mas tem um alívio aí na questão financeira, nos salários do jogador que acabou perdendo a confiança do torcedor, né? Tava muito marcado aí pela torcida do Galo. O Rony, então, de saída. O Biel já se despediu, já tá a caminho mesmo do Al-Shabaab, lá da Arábia Saudita. E podem sair mais 2, viu, Cirilo? O Júnior Santos, a gente vem falando aí, o Bahia. A negociação agora realmente para o empréstimo, opção de compra, para ver se o Bahia paga 100% do salário ou se o Atlético vai pegar um pouquinho. O Galo quer que o Bahia pague tudo e tem um empréstimo gratuito aí, sem pagar pelo empréstimo, né, do ano. E o Cadu, jovem Cadu, que jogou nas 2 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro Mineiro, contra Betim, foi titular, e contra o Norte ele entrou, Cirilo, tem uma possibilidade também de ser emprestado por um clube do futebol brasileiro. Já tem algumas equipes que olharam a situação do Cadu. Tem Fortaleza, tem Goiás, Bragantino. Pode ser que ele vá para uma dessas equipes aí, mas por enquanto nada definido, viu, Cirilo? Mas podem sair 4 atacantes do Galo aí de uma vez só.